Você está envergonhando o nome da família, Charlie. Meu pai, Douglas, disse isso bem na minha cara enquanto eu estava lá com minha roupa de trabalho, graxa ainda debaixo das unhas por causa da oficina. Eu tinha 29 anos e ele falava comigo como se eu tivesse 12. Meu irmão Preston ajeitou a gravata de Stanford e deu aquele sorriso perfeito que treinava desde o colégio. Sou Charlie Reynolds, 29 anos. Conserto carros para viver, enquanto minha família administra o império automotivo Reynolds, avaliado em US$100 milhões. Faço isso há 8 anos, desde que decidi que faculdade não era para mim. Meu pai nunca me perdoou por essa escolha. Nem Preston. A festa de formatura era para comemorar o MBA do Preston. 4 anos em Stanford, depois mais 2 para o mestrado. A casa estava cheia de família, amigos, sócios e todo mundo importante na cena automotiva de Birmingham. Fiquei num canto perto da cozinha, tomando uma cerveja e vendo minha família comemorar o menino de ouro. Charlie sempre foi mais confortável com as mãos do que com a cabeça, meu pai anunciou para todos, erguendo o copo de uísque em minha direção. Já o Preston entende o lado dos negócios, o futuro. Preston assentiu com classe, aceitando cumprimentos e elogios. Ele tinha o perfil, isso eu admito. Terno elegante, postura confiante, as palavras certas. Tudo o que meu pai queria em um sucessor. Preston vai assumir as operações no próximo mês, meu pai continuou. É hora da próxima geração levar a Reynolds Automotive para o futuro. Os aplausos foram educados, mas calorosos. Dei outro gole de cerveja e fiquei em silêncio. Aquele era o momento deles, não o meu. Meu primo Tyler chegou balançando a cabeça. Pesado, cara. Você trabalha há mais tempo do que o Preston saiu da escola. Pai sabe o que faz, respondi. Eu mesmo não acreditava, mas discutir não adiantava. Ainda assim, 8 anos na oficina e Preston recebe tudo de bandeja só porque estudou na escola certa. Vi meu irmão cumprimentar investidores e fornecedores. Ele falava de inovação e expansão de mercado. Palavras bonitas que impressionavam. Do tipo que deixava meu pai cheio de orgulho. O que Preston não sabia era que eu vinha desenvolvendo algo na minha garagem, algo que poderia mudar tudo, mas meu pai chamou de brincadeira quando tentei explicar 6 meses atrás. Deixe o Preston cuidar dos negócios, ele disse. Você fica com o que sabe. Um estranho se aproximou do Preston perto da lareira. Cara alto, terno caro, falando baixo. Eles apertaram as mãos e o homem olhou para mim. Nossos olhos se cruzaram por um segundo no meio da sala. Algo naquele olhar fez meu estômago se apertar. Eu consertava carros desde os 16 anos, aprendendo com meu avô antes dele falecer. Enquanto Preston estudava para provas e faculdade, eu estava na garagem entendendo motores, sistemas, como melhorar as coisas. Meu pai construiu a Reynolds Automotive de uma única loja até um império regional. 12 concessionárias entre Alabama, Mississippi e Geórgia. Motores a combustão, muscle cars clássicos, os carros que ele sempre amou. Ele tinha orgulho do que construiu e queria que Preston expandisse ainda mais. O setor automotivo está mudando, Preston sempre dizia nos jantares de família. Precisamos nos adaptar ou ficaremos para trás. Meu pai assentia satisfeito. É exatamente esse tipo de visão que precisamos. Mas a visão do Preston era só teoria, estratégias de marketing e projeções financeiras. Ele nunca passou um dia debaixo do capô. Nunca entendeu o que realmente faz um carro funcionar. Quando clientes tinham perguntas técnicas, ele jogava para os gerentes da oficina ou mudava de assunto. Eu tentei diminuir essa distância. 3 anos atrás, comecei a trabalhar com tecnologia de veículos elétricos na minha própria garagem. Não só kits de conversão, mas melhorias de projeto do zero. Eficiência de bateria, posição do motor, sistemas de carregamento que podiam revolucionar a indústria. Registrei várias patentes em silêncio, pagando os advogados do meu bolso. Quando finalmente tive coragem de mostrar os protótipos ao meu pai, ele mal olhou. Carros elétricos são uma moda, ele disse. Nossos clientes querem motores de verdade, potência que eles possam sentir.
Preston foi mais educado, mas igualmente negativo. A infraestrutura ainda não existe. Talvez em 10 ou 15 anos. Eles não entendiam que eu não estava só construindo carros elétricos. Eu estava resolvendo o problema da infraestrutura. Meu sistema de recarga poderia adaptar postos de gasolina já existentes com investimento mínimo. Minha bateria aumentava a autonomia em 30% em relação à tecnologia atual. Minha configuração de motor reduzia os custos de fabricação em 20%. Mas eles só viam minhas mãos sujas de graxa e achavam que eu não podia pensar além de carburadores e trocas de óleo. Os sinais de exclusão já estavam ali fazia meses. Menos convites para reuniões de negócios, decisões estratégicas sem mim. Preston sendo apresentado a fornecedores e parceiros, enquanto eu ficava na oficina. Meu pai já tinha decidido o plano de sucessão antes mesmo do anúncio de hoje. Minha mãe me puxou de lado semana passada, preocupada. Seu pai só está pensando no futuro da empresa, ela disse. Preston tem estudo. E eu tenho experiência, respondi. Experiências diferentes. Ela queria ajudar, mas a mensagem era clara. Diploma valia mais que trabalho de verdade. Um MBA tinha mais peso que 8 anos de prática. O estranho ainda conversava com Preston, os dois olhando na minha direção às vezes. O que quer que fosse, tinha a ver comigo. Terminei a cerveja e fui em direção à cozinha, mas o homem me interceptou no corredor. Charlie Reynolds, ele perguntou, estendendo a mão. James Mitchell, disse o estranho, firme e confiante. Eu estava querendo te conhecer. Apertei sua mão, confuso. Acho que nunca nos vimos. Não, mas conheço seu trabalho. Ele sorriu e tirou um envelope lacrado do bolso do paletó. Isto é para você. O que é? Seu futuro, ele respondeu. Se você quiser. Peguei o envelope, sentindo o peso. Cabeçalho oficial visível através do papel não entendo. Dovevind Automotive Technologies, James disse baixo. Acompanhamos suas patentes. Inovações impressionantes. Meu coração parou. Alguém realmente tinha prestado atenção no que eu fazia. Alguém entendia. Como você. Seus projetos de veículos elétricos não são só bons, Charlie. São revolucionários. Só sua infraestrutura de carregamento já pode transformar a indústria inteira. Olhei para minha família, ainda comemorando Preston. Meu pai brindava o herdeiro escolhido, investidores aprovavam com a cabeça. Nenhum deles tinha se importado em olhar o que eu vinha criando nas minhas horas vagas. O que tem no envelope? Perguntei. Uma proposta, James disse. Cargo de diretor de tecnologia, orçamento completo de desenvolvimento, participação acionária que pode te deixar muito rico se der certo. Nunca ouvi falar da Dovevind. Somos novos, bem financiados, focados só em veículos elétricos. Ele fez uma pausa, analisando meu rosto. E estamos prestes a nos tornar o maior concorrente da Reynolds Automotive. As palavras me acertaram como um soco. Olhei minha família de novo, de outro jeito. Meu pai rejeitando minhas ideias, enquanto outro via valor nelas. Preston recebendo de presente uma empresa que logo poderia enfrentar forte concorrência da tecnologia que eles desprezaram. Por que eu? Perguntei. Por que você entende os dois lados, engenharia e aplicação prática? A maioria faz protótipos bonitos, mas impossíveis de fabricar. Outros se prendem à tecnologia antiga e perdem a inovação. Você resolveu os dois problemas. Pensei nos 8 anos sendo ignorado. 8 anos de ideias descartadas como brincadeira. 8 anos vendo meu irmão receber mérito por coisas que nunca fez. Tem mais, James continuou. Vamos abrir nossa primeira fábrica em Birmingham. Seu conhecimento local de fornecedores e mão de obra pode ser decisivo. Você quer que eu concorra com a minha família? Quero que você vença, ele disse. Sua família já decidiu o valor que você tem. Agora é sua vez de decidir. Olhei o envelope de novo. Meu nome digitado em papel caro, seguido de diretor de tecnologia em letras menores. A voz do meu pai ecoou na sala.
Preston tem a visão para nos levar ao futuro. A ironia doía. Eles brindavam o futuro enquanto eu segurava o envelope que podia redefini-lo. Seu tempo começa agora, James disse baixo, e foi embora. Fiquei 10 minutos parado com o envelope na mão, vendo minha família celebrar a herança de Preston, uma empresa que em breve poderia lutar para sobreviver contra a tecnologia que desprezaram. Tudo tinha mudado, mas só eu sabia. No dia seguinte, liguei para James Mitchell do meu apartamento, longe de ouvidos da família. Estou interessado, eu disse. Mas preciso entender exatamente o que você está oferecendo. Vamos almoçar. Iglands Bar and Grill, 13 horas. O envelope tinha tudo que James prometeu. Cargo de diretor de tecnologia na Dovevind Automotive Technologies. Salário de $200 mil por ano, mais ações que podiam valer milhões se a empresa desse certo. Orçamento completo para pesquisa e desenvolvimento. Autoridade total sobre as decisões de engenharia. No almoço, James abriu mais documentos na mesa. Projeções financeiras, análises de mercado, planos tecnológicos. A Dovevind não só era bem financiada, mas tinha fundos de capital de risco especializados em quebrar indústrias antigas. Só suas patentes de recarga já valem 50 milhões, James explicou. Juntas com a bateria mais eficiente e o novo motor, temos tecnologia para dominar o mercado em 5 anos. E vocês querem produzir em Birmingham, competindo direto com a Reynolds Automotive. O foco do seu pai em motores a combustão deixa a empresa vulnerável à mudança elétrica. Pensei na reação da minha família quando descobrissem. Isso vai destruir meu relacionamento com meu pai. Ele já destruiu, James disse. Escolheu Preston apesar das suas qualificações. Agora é você escolhendo a si mesmo. À tarde, decidi testar o clima em casa. Encontrei meu pai no escritório, revisando relatórios. Pai, tenho pensado no mercado de veículos elétricos, comecei. Ele levantou a cabeça, irritado. Charlie, já falamos disso. Carros elétricos ainda são nicho. Nossos clientes querem motores confiáveis. A tecnologia melhorou muito. A autonomia aumentou e a rede de recarga cresce rápido. Talvez na Califórnia ou em Seattle, mas não no Alabama. E se alguém construísse estações de carga no Sudeste, tornando os elétricos práticos para nossos clientes? Meu pai recostou na cadeira, já sem paciência. Filho, fica no que você conhece. Preston cuida da estratégia de negócios agora. Eu tento contribuir arrumando carros. Essa é sua contribuição. A rejeição foi total. 8 anos de experiência, várias patentes, tecnologia revolucionária. Nada importava porque eu não tinha um MBA em Stanford. E se eu dissesse que alguém já está planejando concorrer contra nós com carros elétricos? Então eu diria que estão cometendo um erro. Nossos clientes são leais. Confiam no nome Reynolds. A lealdade só vai até certo ponto quando a tecnologia muda. Meu pai se levantou, cansado da conversa. Charlie, gosto do seu entusiasmo, mas decisões de negócio precisam de mais que entusiasmo. Precisam de estudo, preparo e pensamento estratégico. É por isso que o Preston vai assumir. Saí sabendo que tinha dado a ele uma chance de ouvir. Ele escolheu não ouvir. Naquela noite, Preston me encontrou na garagem, mexendo num dos meus protótipos. Pai disse que você está preocupado com carros elétricos concorrendo com a gente, falou, encostado na bancada. Estou preocupado em ficarmos para trás. O mercado daqui não está pronto para elétricos. Nosso público ainda prefere motores tradicionais. E se o público mudar? Preston sorriu de forma superior. Charlie, análise de mercado não é chute. Estudei preferências de consumidores, curvas de adoção, necessidade de infraestrutura. Elétricos não serão viáveis no Sudeste por pelo menos 10 anos. Você estudou relatórios. Eu estudei a tecnologia real. Tecnologia não importa se as pessoas não comprarem. Olhei para meu protótipo. Motor elétrico avançado, bateria melhorada, sistema de recarga inovador.
Tudo que Preston ignorava podia mudar a indústria, mas ele não via além das teorias da escola de negócios. E se as pessoas comprassem se a tecnologia fosse melhor? Charlie, você pensa como mecânico, não como empresário. Vê uma tecnologia legal e acha que todos querem. Eu analiso o que realmente compram. A conversa acabou ali. Preston tinha deixado claro. Meu conhecimento técnico não contava. Naquela noite liguei para James e aceitei a proposta. A negociação do contrato durou 2 semanas. Nesse tempo, descobri como os planos da Dovevind eram completos. Estamos planejando isso há 18 meses, James explicou no nosso terceiro encontro. A Reynolds Automotive está pronta para ser superada. Tecnologia velha, clientes envelhecendo, resistência à inovação. Vocês estão mirando na minha família. Estamos mirando na oportunidade de mercado. Sua família só tem a maior operação automotiva da região. James me mostrou pesquisas que me gelaram o estômago. Adoção de elétricos avançando mais rápido que as projeções. Incentivos fiscais tornando-os mais acessíveis. Frotas empresariais migrando para cumprir exigências ambientais. A resistência da Reynolds vai machucá-los em 3 anos, James disse. Talvez antes se um concorrente forte entrar no mercado. E você quer que eu seja esse concorrente? Quero que você lidere a tecnologia desse concorrente. A verdade era pior. Minha família não estava só perdendo uma chance. Estava se preparando para fracassar. Enquanto Preston falava de marketing, a indústria inteira mudava para o elétrico. Tem mais, James disse. Suas patentes não são só valiosas. São essenciais. Como assim? Seu sistema de recarga é tão eficiente que fabricantes terão de licenciar ou usar alternativas piores. Sua bateria tem 30% mais eficiência. Seu motor reduz custos e melhora desempenho. Eu tinha passado 3 anos criando tecnologia que podia dominar o mercado. Minha família chamou de brincadeira. Quantas empresas sabem das minhas patentes? Várias já perguntaram. A Tesla entrou em contato mês passado. Tesla, a empresa que revolucionou os elétricos, queria meu trabalho. Minha família não quis nem olhar. O que você respondeu? Que não estavam disponíveis. Queremos exclusividade. Assinei o contrato naquela tarde. Virei diretor de tecnologia da empresa que ia enfrentar a Reynolds. Na primeira reunião, vi como eram sérios. Contrataram especialistas da Ford e GM, executivos de marketing de empresas de elétricos, analistas financeiros focados em disrupção. A tecnologia do Charlie nos dá vantagem real, James disse. O sistema de recarga resolve o maior problema dos elétricos em áreas rurais. Em quanto tempo lançamos produtos? Perguntou Sarah Shen, chefe de produção. 18 meses para o primeiro carro. 6 meses para as estações de recarga, respondi. Era apertado, mas possível. E nos colocava à frente antes da Reynolds reagir. E o conhecimento local? Perguntou David Park, diretor de marketing. Charlie conhece fornecedores e consumidores da região. Isso é chave. Pensei nos 8 anos na Reynolds, entendendo clientes e fornecedores. Conhecimento que Preston nunca buscou. Tem mais uma coisa, eu disse. A Reynolds será pega de surpresa. Eles não acreditam em elétricos. Isso nos dá vantagem de pioneiro. 6 meses depois, eu estava pronto para revolucionar o mercado do Sul com a tecnologia rejeitada pela minha família. A Dovevind se moveu rápido. Em 4 meses, abrimos fábrica em Birmingham, num galpão a 15 minutos da concessionária central da Reynolds. A ironia era clara. Meu primeiro carro saiu da linha em janeiro. Sedã médio, 480 km de autonomia, preço competitivo com carros a combustão premium. Mais importante, podia carregar em 30 minutos nas estações que instalávamos no Alabama, Mississippi e Geórgia. A infraestrutura é a verdadeira inovação, expliquei ao conselho em fevereiro. A campanha de marketing começou em março com a mensagem Elétrico do Sul, Valores do Sul, Inovação do Sul. O retorno foi imediato.
Pré-vendas superaram nossa produção em 2 semanas. A mídia local chamou de orgulho de Birmingham. Revistas de negócios elogiaram nossa abordagem. Enquanto isso, a Reynolds continuava presa aos motores tradicionais. Preston lançou campanhas para aumentar vendas, mas nada ligado ao interesse crescente por elétricos. Mantive meu envolvimento em segredo, mas em Birmingham notícias correm rápido. Em abril, meu primo Tyler ligou. Charlie, estão dizendo que você trabalha para uma empresa de carros elétricos. Estou explorando oportunidades. Pai diz que a Reynolds está preocupada com uma tal Dovevin. Concorrência saudável. Preston quer saber se você sabe de algo. A investigação era certa. James convocou reunião de emergência. Quanto sua família sabe? Nada concreto, mas estão suspeitando. Precisamos acelerar. Lançamento em junho. Isso é agressivo. Sua família vai tentar nos minar. Precisamos estar no mercado antes disso. Os 2 meses seguintes foram intensos. Dias de 16 horas para preparar produção, estações de carga, rede de concessionárias. Lançamos com 5 revendas parceiras e 20 pontos de recarga em 3 estados. A resposta do mercado foi enorme. O primeiro mês superou projeções em 40%. Jornais regionais falaram do sucesso. Analistas elogiaram nossa inovação. Em julho, a Reynolds Automotive finalmente percebeu. Meu pai ligou exigindo que nos encontrássemos imediatamente. Charlie, precisamos conversar, ele disse. Algo chegou ao meu conhecimento. Sobre o quê? Sobre onde você tem trabalhado nos últimos 8 meses. O confronto era inevitável. Eu tinha passado 6 meses construindo uma empresa que desafiaria tudo que minha família havia erguido. Estarei no escritório amanhã cedo, eu disse. Esteja lá às 9 horas. Preston vai se juntar a nós. Naquela noite, revisei tudo o que havíamos conquistado, lançamento de produto bem-sucedido, aceitação forte no mercado, rede de concessionárias em expansão, infraestrutura de carregamento crescendo. A tecnologia que minha família tinha desprezado estava revolucionando o mercado deles. Também pensei na conversa de 8 meses atrás, quando meu pai anunciou a sucessão de Preston enquanto descartava minhas contribuições como irrelevantes. Amanhã, eles descobririam o quanto meu trabalho tinha se tornado relevante. Cheguei à sede da Reynolds Automotive na manhã seguinte com uma pasta contendo análises de mercado, números de vendas e planos de expansão. Provas de tudo que eles perderam ao rejeitar a tecnologia de veículos elétricos. O tempo de esconder acabou. Meu pai e Preston estavam esperando na sala de reuniões, junto com 3 pessoas que não reconheci, provavelmente membros do conselho. Sente-se, Charlie, disse meu pai, com a voz mais fria que já ouvi. Sentei-me em frente a eles, colocando minha pasta sobre a mesa. Sabemos sobre a Dovevin, disse Preston imediatamente. Sabemos que você é o diretor de tecnologia deles. Sou mesmo. Você esteve competindo contra sua própria família, meu pai disse. Usando o conhecimento que ganhou trabalhando aqui. Usei tecnologia que desenvolvi no meu próprio tempo, com meus próprios recursos. Abri a pasta e espalhei os documentos pela mesa. Tecnologia que vocês chamaram de irrelevante. Preston se inclinou para frente, olhando os papéis. Análise de participação de mercado. A Dovevin capturou 12% do mercado automotivo regional no primeiro mês. E projetamos 25% até o fim do ano, eu disse. O rosto do meu pai perdeu a cor. Isso é impossível. Veículos elétricos não são mais uma moda, pai. Eles são o futuro. O futuro que você disse que não existia. Você traiu sua família, ele disse. Você me traiu primeiro. Apontei para os números. Naquela noite, revisei tudo o que havíamos conquistado, lançamento de produto bem-sucedido, aceitação forte no mercado, rede de concessionárias em expansão, infraestrutura de carregamento crescendo. A tecnologia que minha família tinha desprezado estava revolucionando o mercado deles. Também pensei na conversa de 8 meses atrás, quando meu pai anunciou a sucessão de Preston enquanto descartava minhas contribuições como irrelevantes.
Amanhã, eles descobririam o quanto meu trabalho tinha se tornado relevante. Cheguei à sede da Reynolds Automotive na manhã seguinte com uma pasta contendo análises de mercado, números de vendas e planos de expansão. Provas de tudo que eles perderam ao rejeitar a tecnologia de veículos elétricos. O tempo de esconder acabou. Meu pai e Preston estavam esperando na sala de reuniões, junto com 3 pessoas que não reconheci, provavelmente membros do conselho. Sente-se, Charlie, disse meu pai, com a voz mais fria que já ouvi. Sentei-me em frente a eles, colocando minha pasta sobre a mesa. Sabemos sobre a Dovevind, disse Preston imediatamente. Sabemos que você é o diretor de tecnologia deles. Sou mesmo. Você esteve competindo contra sua própria família, meu pai disse. Usando o conhecimento que ganhou trabalhando aqui. Usei tecnologia que desenvolvi no meu próprio tempo, com meus próprios recursos. Abri a pasta e espalhei os documentos pela mesa. Tecnologia que vocês chamaram de irrelevante. Preston se inclinou para frente, olhando os papéis. Análise de participação de mercado. A Dovevind capturou 12% do mercado automotivo regional no primeiro mês. E projetamos 25% até o fim do ano, eu disse. O rosto do meu pai perdeu a cor. Isso é impossível. Veículos elétricos não são mais uma moda, pai. Eles são o futuro. O futuro que você disse que não existia. Você traiu sua família, ele disse. Você me traiu primeiro. Apontei para os números. Preston estava analisando os planos de expansão, seu rosto empalidecendo. Estações de carregamento em 50 locais. 67, eu corrigi. E desde ontem, estamos resolvendo o problema de infraestrutura que vocês disseram tornar os veículos elétricos inviáveis. Um dos membros do conselho falou. Há quanto tempo você planejava isso? Desde a noite em que você anunciou a sucessão de Preston, eu disse, olhando diretamente para meu pai. A noite em que me chamou de vergonha para o nome da família. Meu pai se levantou, as mãos tremendo de raiva. Você destruiu tudo que construí. Eu construí algo melhor, respondi. Algo do qual você poderia ter feito parte se tivesse me escutado. Preston finalmente falou. Podemos nos adaptar. Incorporar veículos elétricos à nossa linha. Puxei o último documento. Registros de patentes do meu sistema de carregamento, configuração de bateria e design do motor. Boa sorte! Minha tecnologia é exclusiva da Dovevind. Qualquer sistema concorrente será muito inferior. O silêncio durou 30 segundos. Eles começavam a entender a dimensão do que eu tinha feito. Você planejou essa vingança por meses, disse meu pai. Isso não é vingança, eu disse, levantando e recolhendo meus papéis. Isso é o que acontece quando se ignora a inovação porque não cabe em suas crenças. 6 meses depois, a Reynolds Automotive havia perdido 30% de participação de mercado para Dovevind e outros concorrentes elétricos entrando no sul. O preço das ações caiu 40% quando os investidores perceberam que perderam a transição. Preston tentou negociar licenciamento da minha tecnologia, mas eu recusei. Ele teve a chance quando éramos parceiros de família. Agora éramos concorrentes. Meu pai renunciou ao cargo de CEO em dezembro, substituído por um executivo externo com experiência em veículos elétricos. O conselho perdeu a confiança em uma liderança que falhou em reconhecer a transformação da indústria. Preston manteve o cargo, mas com muito menos poder. Seu MBA em Stanford não compensava ter perdido a maior mudança tecnológica da história automotiva. A Dovevind abriu capital 18 meses após o lançamento com avaliação acima de 500 milhões de dólares. Minha participação acionária me tornou mais rico que todo o império da minha família. Comprei uma casa em Mountain Brook, a 15 minutos de onde cresci. Às vezes, eu passava em frente à sede da Reynolds, lembrando da noite em que celebraram a sucessão de Preston enquanto ignoravam minhas inovações. A imprensa automotiva escreveu bastante sobre nossa história de sucesso. Engenheiro local revoluciona mercado de veículos elétricos, de decepção familiar a líder da indústria. Como a inovação do Sul transformou a adoção de elétricos. Minha mãe ligava de vez em quando,
tentando reaproximar a família. Eu era educado, mas distante. Eles fizeram sua escolha sobre meu valor. Eu fiz a minha sobre o deles. Douglas e Preston enfrentavam humilhação constante na indústria enquanto concorrentes superavam a Reynolds com tecnologia que eles desprezaram. O modelo tradicional deles não resistiu às novas empresas que seguiram a estratégia da Dovevind. A reputação de Douglas nunca se recuperou por ter ignorado a tecnologia revolucionária criada pelo filho que chamou de vergonha. O desempenho em queda da empresa se tornou um alerta sobre não acompanhar mudanças tecnológicas. O nome Reynolds, antissinônimo de sucesso, virou símbolo de fracasso em se adaptar, enquanto o antigo fracasso da família criou uma líder que definiu o futuro que eles recusaram abraçar. Sorri ao revisar os últimos resultados trimestrais da Dovevind, entendendo que a rejeição de Douglas me libertou para inovar sem limitações familiares. Às vezes, ser chamado de decepção por quem não tem visão é só a confirmação de que você está construindo algo revolucionário.